Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou o professor Rafael Ribeiro, sou professor de História de vocês até o final do ano aí. E já teve alguns alunos que tiveram aula comigo no presencial, né? Que foram, e outros ainda não. Então, como vocês viram no primeiro vídeo, eu tenho uma dinâmica de gravar vídeos para dar a aula. Eu acho melhor gravar vídeo, porque tem gente que às vezes não tem um celular, não tem um computador, e aí só consegue mexer quando alguém empresta. Um pai, uma mãe, um parente, um irmão, sei lá. E como não nem todo mundo consegue ter o mesmo celular, o mesmo computador em todo horário, então eu gravo vídeo. Por quê? Gravando o vídeo, vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem e puderem. De preferência, assistam de manhã. Tudo bem? Estudem de manhã, que aí vocês ficam com a tarde livre, a noite livre, como sempre tiveram, e assim vai. Mas eu prefiro gravar, que aí fica registrado, gravado. Vocês podem olhar uma, duas vezes também, além de assistir na hora que quiser. Então eu prefiro esse método, né? Pessoal, antes da gente entrar no nosso conteúdo, que já vai ser a formação das monarquias na Europa, que é muito importante para nós, que começa a formar o continente americano aí, que é onde nós vivemos. Dentro do continente americano, a gente vai estudar a nossa colonização brasileira, né? Colonização portuguesa do que viria a ser o Brasil, e por isso a gente tem que estudar Portugal também. Mas antes da gente chegar nesse conteúdo das monarquias, a gente tem que entender os contextos anteriores, né? Porque na história tudo é uma sequência. Assim como uma vida de uma criança que nasce é a sequência dos pais, né? É a junção do DNA do pai com o DNA da mãe. Na história também, o nosso tempo presente é uma junção do tempo passado. O que nós vemos hoje tem como permanência o passado, né? Falamos português porque o Brasil foi colonizado de 1500 para frente por portugueses, tudo bem? Mas antes da gente falar desse contexto, né, do nosso conteúdo do segundo ano, a gente tem que falar um pouquinho do conteúdo do ano anterior, do primeiro ano. E o mais importante para nós do primeiro ano, para conseguir tocar o barco, é o Renascimento. Então, o Renascimento é o grande antecedente do nosso conteúdo. É ele que eu vou passar agora, nessa semana. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou projetar aqui a aula para vocês. E eu particularmente, pessoal, espero que vocês gostem, né? Eu particularmente, tanto com os pequenininhos como com o ensino médio, eu tenho o hábito de dar muitas obras de arte. Eu gosto muito da obra de arte, porque ela é um símbolo muito claro do que acontece em cada tempo, em cada momento da história humana. A obra de arte é uma expressão de um povo, né? E eu vou, nesse conto de Renascimento, eu não podia deixar passar, até porque eu gosto muito de Renascimento. Bom, pessoal, como eu falei, segundo ano de ensino médio, antecedentes, Renascimento Europeu. Meu nome, enfim. Essas duas imagens eu vou explicar ela muito bem explicadinha daqui a pouquinho. Tanto a imagem da esquerda, que é uma escultura, quanto a imagem da direita, que é um desenho, da época do Renascimento. Show? Vamos lá. Quais habilidades que a gente tem que aprender do currículo de História, segundo o sistema de professores, né? As habilidades que o professor tem que ensinar para vocês. As habilidades que a gente vai aprender nessa aula é a seguinte: identificar as principais características do Renascimento, que é o antropocentrismo, o racionalismo ou cientificismo, naturalismo, individualismo, mecenato e recuperação de valores da antiguidade clássica greco-latina ou greco-romana. Então a gente vai entender esses pontos aí, né? É isso que a gente tem para aprender hoje. Professor, qual o foco dessa aula? Esse daí que está escrito, tudo bem? Identificar as principais características do Renascimento: antropocentrismo, cientificismo, racionalismo, naturalismo, individualismo, mecenato e recuperação de valores da antiguidade clássica greco-latina. Antecedentes de Renascimento também, porque uma coisa começa e a outra termina, né? Um ciclo se encerra e, ao mesmo tempo, o ciclo que se encerra começa outra coisa. É tipo quando vocês viram adultos. Quando alguém vira adulto, se encerra a adolescência. Mas aí o adulto está vivendo um ciclo que vai se encerrar para a velhice para o fim da vida. Ou quando você é criança e vira adolescente, se encerra um ciclo de você ser criança, começa o ciclo de você ser adolescente. Né? Uma coisa desemboca na outra. Então essa é a ideia dos antecedentes. Dois antecedentes muito importantes, pessoal, muito importantes, é o desenvolvimento da agricultura feudal.
Durante a Baixa Idade Média, a população começou a aprender a produzir mais alimentos. Produzindo mais alimentos do que antes, isso faz com que as pessoas consigam sobreviver, comer bem e viver bem, né? O desenvolvimento da agricultura é importante por isso. Quando tem uma agricultura muito forte, a população cresce. Se a população não conseguir consumir, morre de fome, a população diminui. Morrem mais crianças, morrem mais pessoas e assim vai. E outra coisa muito importante, né? Como vocês viram no vídeo, eu vou falar um momento para anotar. Esse seria talvez o principal para anotar. Isso explica o nosso mundo de hoje. O antecedente do Renascimento, durante a Idade Média, foi o florescimento das cidades. As cidades mudaram tudo. Algumas poucas cidades, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, foi aonde a humanidade mais fez coisas importantes, revolucionou. O local dos grandes acontecimentos é principalmente nas cidades. Até porque a cidade feudal, né, um feudo, é num pedaço de terra. É a mesma coisa que a gente chamar de campo, sítio hoje em dia. Então a maior parte das pessoas viviam em campos, em feudos, em sítios, e uma pequena parte de pessoas que faziam comércio marítimo viviam em cidades concentradas uma perto das outras. Então as pessoas viviam concentradas nas cidades, ao contrário do que as que viviam no feudo, que viviam dispersas uma das outras. A cidade é importante por isso, a cidade concentra pessoas. Desenvolve inteligência, desenvolve economia, desenvolve cultura, desenvolve educação. As pessoas concentradas fazem muito bem para o desenvolvimento da humanidade. E as pessoas concentradas em cidade é mais importante ainda. Por isso que o capitalismo é focado nas cidades. Show? Outro acontecimento muito importante, aí eu tenho um filme para indicar. É a primeira grande anotação, florescimento das cidades. Primeira grande anotação da explicação. Depois eu vou colocar no formulário os textos que vocês vão copiar mesmo. Segundo grande acontecimento, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, por um pedaço de terra chamado Flanders, que durou 100 anos. E a Inglaterra também reivindicava que o rei da França era parente, não era parente deles, e que pelo direito de nobreza, o parente deles devia ser rei, e não o outro rei da França, e ficou nessa briga. Mas outro grande acontecimento, que eu passei para os alunos também do 7º ano, que tem uma relação com o Covid, é a peste negra. Então, se você estudaram no passado, tente lembrar de peste negra. Dentro de peste negra, eu tenho um filme para indicar, que é Inferno, daquele autor Dan Brown, sabe? É um livro, né, de literatura histórica, assim, uma literatura que se baseia em alguns acontecimentos históricos, mas é uma literatura, não tem tantos dados científicos de história, né? Do Dan Brown. Então aí virou o filme, né? Que é aquela famosa trilogia, Anjos e Demônios, Código da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno. Então eu indico que vocês assistam Inferno, tem na Netflix. Ele fala, ela é quase uma retomada da peste negra no mundo moderno, no mundo contemporâneo. E é muito doido, aí tem uma galera que fica com a teoria da conspiração, de que o vírus foi, enfim. Vocês vão assistir, vão curtir. E nesse filme também mostra bastante coisas do próprio Renascimento italiano, bastante escultura, bastante pintura. Então eu indico esse filme, quem quiser assistir. E outra grande anotação, para ficar bem guardadinho no coração de vocês, porque eles vão ser importantes até o final do ano para nós, é esse terceiro ponto aí. Crescimento da burguesia comercial e financeira. Isso é um grande antecedente do Renascimento. O crescimento da burguesia comercial e financeira italiana. Essa classe de pessoas apoiava a concentração do poder nas mãos de um rei. É aí que vai ser importante para a gente conseguir entender o nosso conteúdo mesmo do 2º ano, que é a formação das monarquias europeias. Por que que diante de vários feudos, de vários nobres, a burguesia quis apoiar um único rei, um único monarca, um único soberano? Essa é uma questão que a gente vai responder no nosso conteúdo da semana que vem. Isso é muito importante. Essa classe social, a burguesia comercial e a burguesia financeira, revolucionou a humanidade para nunca mais retroceder, ao que parece. Eles são os responsáveis durante o Renascimento pelo começo da formação do que hoje é o capitalismo. Ali é o começo, ali é o início da coisa. Para vocês verem a importância dessas pessoas para nós hoje. Então, a história ela não é nascer, crescer, viver e morrer.
A história é feita de atitudes, de envolvimento de acontecimentos das pessoas. As pessoas fazem a história. Então, nesse momento, grandes seres humanos, né, pessoas importantíssimas para o nosso conteúdo, é a burguesia comercial, que fazia comércio entre países, e uma burguesia bancária, financeira. Então, isso é uma grande anotação e é muito importante que vocês registrem, porque eu vou falar delas com certeza até o final do segundo ano. Show? Vamos lá. Conteúdo agora de Renascimento de fato. O Renascimento, pessoal, ele foi uma retomada dos gregos e romanos. Vamos lá. O Renascimento europeu foi um movimento cultural, artístico, econômico e arquitetônico de renovação profunda da Europa durante os séculos XIV a XVI. É importante anotar o contexto, né? Século XIV ao XVI. Se estamos falando de Renascimento, estamos falando do século XIV ao século XVI. Os slides que for para copiar, eu vou colocar no formulário aqui embaixo, depois do vídeo, depois da explicação. Esse é um deles. Começou pelas cidades-estados italianas, como eu expliquei, a cidade é muito importante, no século XIV, que está escrito errado, e posteriormente penetrou em toda a Europa. Então, primeiro começa nas cidades-estado italianas, depois vai para outras cidades na Europa, que não eram muitas. Gênova, as cidades mais importantes, né? Gênova, Veneza, Roma e Florença foram as mais brilhantes cidades do Renascimento italiano. Então, se falar de Renascimento italiano, Renascimento europeu, essas cidades são as principais. Veneza foi um grande lugar de comércio entre países. Como vocês sabem, né, a Itália fica perto do Mediterrâneo, e a Itália, tipo, ele é um país assim, é uma botinha, né, chutando uma ilha. Essa é a Itália. E por ter muito mar em volta, os italianos faziam muito comércio com outros países. Veneza era um deles. Gênova era uma cidade de muitos banqueiros. Os banqueiros genoveses foram muito importantes para as navegações, que é o nosso conteúdo da próxima aula, do segundo ano, primeiro. Então, Gênova, ela tinha muitos banqueiros ricos, muitos burgueses ricos, que é a burguesia financeira que eu falei. E Veneza tinha muita burguesia comercial, que fazia comércio. Então, tinha uma burguesia que era dos bancos e outra burguesia principal, que era a burguesia do comércio. Roma, né, que é onde fica a Igreja Católica, e Florença. Florença também foi muito importante, a gente vai ver uma obra que está em Florença até hoje, importantíssima do Renascimento. Os burgueses enriquecidos desenvolveram hábitos de ostentação da sua riqueza, como o luxo de suas casas e o apoio a artistas brilhantes e inovadores. Estes ricos, nobres ou não, colocavam dinheiro em invenções, arquitetura, quadros, pinturas, esculturas e afins. Essas pessoas, com esses hábitos, ficaram conhecidas como mecenas, ou seja, como patrocinadores da arte e da cultura. Esses burgueses, essa classe da burguesia financeira e comercial, ela decidiu desenvolver alguns hábitos, né, para demonstrar poder, demonstrar riqueza, e o principal hábito foi patrocinar pessoas geniais. Então, a pessoa comum, que era muito boa em pintura, tinha um apoio financeiro dos mecenas, o apoio financeiro desses burgueses. Esse apoio financeiro fazia com que esse pintor conseguisse desenvolver para pintar. O apoio financeiro a um escultor ajudava ele a comprar materiais e se desenvolver a fazer esculturas. Então, os mecenas, essa burguesia financeira, essa burguesia comercial, foram importantíssimos para o desenvolvimento do Renascimento. Eles patrocinavam, colocavam dinheiro para os grandes artistas fazerem suas grandes obras, certo? Então, aí vocês já conseguiram aprender uma habilidade que está lá no comecinho. Esses são os mecenas. E essa é a explicação de quem são os mecenas, que é uma das coisas que a gente, uma habilidade que a gente devia aprender agora. Mas os artistas, né, para fazer a sua arte durante o Renascimento, eles tinham uma grande inspiração, que eles liam muito e estudavam muito, que eram os gregos e os romanos. Eu vou mostrar para vocês, né, algumas obras clássicas, uma obra clássica, né, de um vaso grego, e vocês vão reparar as similitudes entre o que o Renascimento fazia e o que os gregos da antiguidade faziam. Tudo bem? Sua primeira fonte de inspiração, como eu falei agora, foram os escritos preservados dos autores gregos e romanos.
que os muçulmanos haviam guardado e estudado em suas bibliotecas. Se não fossem os muçulmanos, no conflito religioso entre católicos, né, e muçulmanos durante as cruzadas, os europeus não conseguiriam conhecer os gregos, não conseguiriam conhecer os romanos. Foram os muçulmanos de Constantinopla que preservaram muitos textos dos gregos e dos romanos. Olha que doido, a gente acha que a Europa é importante só por ser Europa. Não. A Europa só conseguiu se desenvolver graças aos muçulmanos, os islâmicos, né? Quem acredita no Islã, que tem outra fé que não a cristã. Então, graças às cruzadas, graças aos relacionamentos comerciais entre muçulmanos e europeus e cristãos, que os europeus conseguiram ler os gregos e os romanos. Pessoal, eu estou falando rápido, porque isso é uma gravação, não pode ficar tão longa para não ficar pesado. E porque vocês podem voltar o vídeo e escutar de novo a hora que vocês bem entenderem, que vocês quiserem e quantas vezes vocês quiserem. Então, por favor, se ficar rápido, voltem e escutem de novo. Show? Então, esse é o outro texto para copiar. Já descobrimos nesse slide dois grandes acontecimentos que formou o nosso mundo. Primeiro, os mecenas, que são ricos que patrocinavam arte, cultura, arquitetura de grandes artistas, que é a burguesia financeira e a burguesia comercial. Esses são os mecenas, a burguesia financeira e comercial. Mas nem toda a burguesia financeira e comercial era mecenas. Alguns ricos escolhiam ser mecenas, escolhiam fazer essas caridades aos artistas, a dar dinheiro para os artistas. Mas sempre um mecenas era um burguês. Sempre. Show? E a segunda grande habilidade é que, para os autores, né, os artistas que eu vou falar daqui a pouco, fazerem as suas grandes invenções, eles leram e estudaram arquitetura, pintura, matemática, física, astronomia, tudo que os gregos escreveram, que era possível ler, e o que os romanos escreveram, que era possível ler. Então, o Renascimento ele é uma retomada da cultura clássica, cultura greco-romana, tudo bem? Ou greco-latina, como está lá em cima. Essa aqui é um vaso grego, né, de 520 a.C., 520 a.C., que é típico da arte grega. Então, esse é um vaso que representa Quiron, que é um centauro, e Aquiles, que está na mão dele. Esse vaso foi achado na ânfora ática e recentemente está no Museu do Louvre, na França. Os gregos eles tinham o hábito de representar o ser humano como ele era. Forte, de barba, cabelos humanos, barba humana, rosto humano. Geralmente estavam pelados também, né? Vocês vão reparar isso na próxima escultura que eu mostrar. Então, essa forma de fazer arte foi retomada pelas pessoas do Renascimento. Isso aqui é grego. Isso aqui é um vaso grego. Eu estou mostrando para vocês um vaso grego de 520 a.C., né? Que está lá no Museu do Louvre. Repare nas similitudes de você representar o ser humano como ele é, entre os gregos e também a galera do Renascimento. Eu gosto muito dessa obra porque eu dei o nome do meu cachorro, que é Aquiles, lendo essa história. A relação entre Quiron e Aquiles. É uma história muito legal, se vocês quiserem pesquisar. Por que Renascimento? Continuando esse raciocínio. Porque é a retomada dos gregos e romanos e forte oposição à Idade Média religiosa. Isso é importante. Pessoal, renascimento é quando alguém morre, algo morre e depois renasce. Então, a ideia de renascimento que essa galera se colocava é que depois dos gregos e romanos, as coisas morreram. A sociedade piorou, a cultura piorou, as artes pioraram, morreram. Mas agora, no século XIV, ela estava renascendo. Entende? Então, a Idade Média foi a idade entre as pessoas da cultura clássica, grego e romanos, e eles agora. Então, foi um renascimento. E dentro desse tempo, entre a cultura clássica e o renascimento, tem a Idade Média. Olha o nome, Idade Média. Idade Média. Está no meio entre a cultura clássica e a cultura do Renascimento, Idade Moderna, que formou o nosso tempo histórico. Ao mesmo tempo, esse movimento de pessoas e ideias acreditava que estavam criando algo inovador para a humanidade. Então, tem duas coisas ao mesmo tempo aí. Eles estavam, sim, retomando os gregos e os romanos, a cultura clássica, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo coisas que a humanidade nunca tinha visto. Eles não ficaram só copiando o passado,
Eles estudaram o passado, estudaram textos do passado, formas de ver a vida no passado, e decidiram inovar, não ficar só nisso. Foram para além dos gregos e dos romanos. Show? Humanismo. Eu agora vou explicar o humanismo e depois vou começar a passar as obras de arte. Outro grande conteúdo que a gente tem que entender. O que é o humanismo? Por que isso é importante? Vamos lá. Para se contrapor ao pensamento exclusivamente religioso, os estudiosos, tanto pessoas comuns como clérigos, que são religiosos, né? Tanto pessoas comuns como religiosos defenderam o estudo da natureza e do ser humano como principal. O humanismo, ele é o estudo da natureza e do ser humano como principal. Defendiam os estudos de poesia, gramática, história, filosofia, matemática, retórica e ética, ao invés de somente teologia. É aí que começa a montar o grupo dos humanistas. Durante a Idade Média, só se estudava a religião, católica em especial. Durante a Idade Média, só se estudava teologia, só religião, teologia. Mas essa galera ela começou a querer estudar além de teologia. Querer estudar física, que é a natureza, química, que é a natureza, história, que é o ser humano, gramática, que é o ser humano, filosofia, que é o ser humano, matemática, que é o ser humano. Então, ao invés de estudar só as coisas da religião, o estudo da Bíblia, o estudo da moral, o estudo do comportamento, eles decidiram também estudar a natureza, a realidade. Decidiram estudar o ser humano como ele é. Então, foi aí que eles começaram a focar nessas matérias. Poesia, que é algo que enriquece o ser humano. Gramática, que é uma forma de um ser humano e outro conseguirem se entender numa escrita. História, que é a história do seu povo. Filosofia, que é você pensar, refletir, conhecer através do questionamento. Matemática, que é você dominar a realidade, né? A matemática existe para você dominar a realidade. Saber fazer conta, saber fazer geometria é dominar a realidade. Tipo uma casa, né? Uma casa é feita com matemática, com geometria. Retórica, que é você conseguir se explicar, se expressar. E ética, que é você conseguir se comportar com outros seres humanos. Então, essa galera começou a estudar isso e não estudava teologia, foram chamados de humanistas. Humanismo. É o que a escola hoje estuda. Conseguem reparar a importância desse conteúdo? A escola hoje, no ensino médio, coloca para vocês conteúdos que são importantes desde o Renascimento. Isso é muito importante. Estudar a natureza, física, biologia, química, estudar as humanidades, história, filosofia, sociologia, começou com o Renascimento, né? Começa lá. A influência do Renascimento para o nosso tempo presente é muito forte. Beleza? Só que para isso era necessário aprender a alta cultura, como eu falei, os gregos e os romanos. Essas ideias ficaram conhecidas na época como ideias humanistas, foi o que eu expliquei. Eles, de fato, criticavam os dogmas religiosos e a estagnação do conhecimento. Queriam uma sociedade de inovações e criações, mas nunca foram ateus ou antirreligiosos. Que fique muito bem claro. Os humanistas nunca foram ateus, nem anti-religião. Eles eram contra dogmas. Dizer que uma coisa sempre tem que ser assim. Que é uma... Escreveu, se o Vaticano escreveu, então vai ter que ser assim. Eles discordavam disso. Eles eram contra os dogmas, mas não eram contra a religião. Menos ainda eram ateus. Tudo bem? Os maiores nomes desse movimento foram Galileu Galilei, que estudava física principalmente, Leonardo da Vinci, Michelangelo, que eu vou mostrar duas obras, uma do Leonardo da Vinci e outras do Michelangelo, Donatello e Rafael, que era um pintor. Essa galera, ela começou nos estudos dela a diferenciar os seus métodos de entender a realidade. Isso é muito importante, pessoal. Isso cria o nosso mundo moderno. O método da Igreja Católica era o método teológico, certo? Teológico. O método teológico, ele é um método que explica tudo a partir da religião. Então, se eu for explicar por que uma pessoa ficou doente, eu explico a partir da religião. Foi punida, pecou e Deus está punindo, babá, babá, babá. Esse tipo de explicação é uma explicação teológica. Existe a explicação humanista de uma pessoa doente. Como, por exemplo, a pessoa ficou doente porque ela pegou um verme,
Se ela pegou um verme, eu consigo combater esse verme usando antibiótico. A pessoa ficou doente porque ela comeu mal. Eu explico a doença da pessoa a partir da realidade, a partir da biologia, da química, da medicina. Eu não explico a doença da pessoa a partir da religião, que ela foi amaldiçoada por Deus, que ela está sendo punida pelos seus pecados e assim vai. A Idade Média só era teológico, explicava a realidade a partir de uma visão religiosa, de pecado, disso e daquilo. Já os humanistas explicavam a partir de uma análise da pessoa, uma análise da natureza e do ser humano, do que ela come, do que é um vírus, do que é uma bactéria. Nessa época começam esses estudos. Então reparem que é um método de entender a realidade, que qualquer pessoa hoje em dia pode escolher, né? Antigamente, antes do Renascimento, não se podia escolher. Se explicava com religião ou não se explicava. Hoje em dia, ou você explica com ciência, que é o cientificismo, o racionalismo que começa no Renascimento, ou com religião. Mas existe uma explicação científica para as coisas, que é uma explicação racionalista, cientificista. Esse é outro grande conteúdo que eu tinha para explicar para vocês, outra grande habilidade. O cientificismo, o racionalismo, é uma forma inteligente, usando a razão do ser humano para explicar a realidade. Tudo bem? A explicação teológica é uma explicação religiosa da realidade. Não tem nenhum problema a pessoa optar por um ou por outro. Tem pessoas, como os artistas do Renascimento, que faziam os dois. Eles eram religiosos, mas também científicos. Existem pessoas hoje que só são científicas e são ateus. Certo? Existem pessoas hoje que ainda continuam religiosas. E tudo bem, não tem problema. Explicam tudo com religião. Explicam tudo com religião. Existem pessoas que explicam tudo com ciência. Existem pessoas que são religiosas e explicam com ciências. Tudo bem? Isso começa com o Renascimento. Isso é uma espécie de racionalismo, cientificismo, quando eu uso a razão e a ciência, né, os métodos científicos da razão para entender a realidade, e não mais a religião. Tudo bem? Ou fico religioso na minha fé, mas explico a realidade de forma científica. Ou me mantenho religioso e explico tudo de acordo com a minha fé. Cada um faz sua escolha. Mas é importante que a gente saiba que existe o método científico também. Isso é uma grande obra. Essa é uma obra do Leonardo da Vinci. Chama-se Homem Vitruviano. O Leonardo, ele leu um texto de um arquiteto e engenheiro romano chamado Vitrúvio. Vitrúvio, por isso que chama-se Homem Vitruviano. Ele leu, e o Vitrúvio ele tinha um projeto de que ele queria demonstrar que o ser humano tinha geometrias perfeitas. E o Da Vinci, e ele não conseguiu, né? O Vitrúvio não conseguiu provar que o ser humano tem geometrias perfeitas, né? Formas geométricas perfeitas. E o Leonardo da Vinci tomou isso como um desafio e provou que o ser humano tem geometria perfeita. Como, por exemplo, o nariz é 1/3 da parte do rosto. Se o ser humano está de uma ponta a outra, ele tem a mesma, um pouco maior que a sua altura, e, enfim. Quem quiser se aprofundar nessa obra, vocês vão conseguir entender as proporções geométricas no corpo humano. Ela existe. O corpo humano tem formas geométricas quase perfeitas. E é por isso que o homem vitruviano, né? Esse cara é o Vitrúvio. Por isso que ele está dentro de um círculo, e dentro de um círculo tem um quadrado. Entende? Por isso, porque o círculo também é uma forma geométrica e o quadrado é uma forma geométrica. E o corpo humano tem proporções geométricas certinhas. Isso quem provou foi o Da Vinci. E isso aqui é uma obra típica do Renascimento, tipicamente antropocêntrica. Antropocêntrica, eu vou explicar daqui a pouco. É representar o ser humano como ele é. Show? Outra grande obra, Davi de Michelangelo. Vai aparecer aí. Apareceu. Bom, essa obra aqui, deixa eu voltar, é de 1490, do Leonardo da Vinci. Essa obra aqui é de 1504, do Michelangelo. Eu quis colocar a foto grande para vocês entenderem o trampo que foi o Michelangelo esculpir esse Davi em pedra. O Davi, ele está representado como se fosse na cultura clássica. Ele tem um corpo forte, um corpo humano de fato, né? Uma pessoa mais ou menos de uns 19, 20 anos,
que é forte, mas não é como hoje, né? Não é o tipo de força como hoje, é uma força mais natural do corpo humano, né? E é exatamente como os gregos representavam. O Quiron era muito forte. O Quiron, o cabelo dele era um cabelo, naquele vaso grego, como o cabelo de um ser humano. O Davi também. O Davi foi representado como o cabelo de ser humano, com o cabelo de ser humano, igual os gregos faziam. Então reparem no Davi, que o Davi de Michelangelo é uma expressão clara da retomada dos gregos, dos romanos. Eu mostrei para vocês agora há pouco uma retomada de um romano, que é o Vitrúvio. Agora eu estou mostrando para vocês a retomada de um grego, que o Michelangelo fez com o Davi, que é essa obra aí. Então essa obra ela está hoje no Museu de Belas Artes de Florença, que foi quem encomendou com Michelangelo essa obra. Então reparem que essa obra está aí desde 1504. Florença, que foi uma cidade-estado italiana, encomendou essa obra do Michelangelo. E um mecenas patrocinou Michelangelo para ele conseguir esculpir isso. Essa obra, ela tem 5,20 metros de altura. Olhem como é que as pessoas estão pequenininhas perto dela, aqui embaixo. Ela tem 5 metros de altura e quase 2 metros de largura, né? De um pé a outro. E é uma representação forte. Tem algumas imagens no Google que você consegue ver as veias da mão certinho, em pedra. Tipo assim, o cara esculpiu em pedra e conseguiu desenhar as veias da mão de uma pessoa. Ele conseguiu desenhar em pedra músculos da barriga de uma pessoa. Ele conseguiu desenhar em pedra músculos do peitoral de uma pessoa. Ele conseguiu desenhar em pedra um pênis. Ele conseguiu desenhar em pedra um calcanhar, um joelho. Reparem na força da racionalidade. Reparem na força da racionalidade de você conseguir representar em pedra um ser humano como ele é. Em pedra, eu tô falando 15 vezes, tô, mas porque é muito forte, o cara fez isso em pedra. Em pedra. É incrível demais. Vambora. Aqui é a Capela Sistina. Outra grande obra que eu vou mostrar para vocês está aí no Vaticano. Eu quero deixar muito claro com vocês que o Renascimento não era antirreligioso. Ele era humanista, cientificista, né, racional, mas não era antirreligioso. Aqui é a Capela Sistina. Professor, onde fica a Capela Sistina? No Vaticano, da Igreja Católica, onde mora o Papa. Então, aquele prédio do Vaticano, que é uma cidade, né? A menor cidade do mundo é o Vaticano. E no teto de uma das partes do Vaticano é a Capela Sistina. E tem uma grande obra de pintura do Michelangelo. A gente viu uma escultura do Michelangelo, que é essa daí. Agora a gente vai ver uma pintura do Michelangelo, para você ver como que o bichão era bravo. Essa é uma pintura do Michelangelo no alto da Capela Sistina. Se vocês repararem, tem as molduras de um quadro aqui, ó. Reparem que a Capela Sistina é vários quadros colados no teto e na parede. Tá vendo? E uma delas é essa daqui, que entrou para a história, que é a Criação de Adão. 1511 por Michelangelo. Está na Capela Sistina no Vaticano. Reparem que até na religião houve uma retomada dos gregos. Reparem que Adão, que está à esquerda, que foi criado, é musculoso. Todos os músculos do Adão estão representados como se fosse um músculo de uma pessoa mesmo. Adão está bombado. E assim vai. Inclusive a representação de Deus está aí, que é Deus criando Adão. Então reparem que Deus tem barba, como se fosse uma barba humana, como Quirion, tem cabelos humanos, lisos, né? Como europeus. Quem tem cabelo liso é europeu, nem todo ser humano tem cabelo liso. Mas quem tem cabelo liso é europeu. Era isso que o Michelangelo conhecia. Os anjos também, ó, reparem na feição dos anjos, que são feições humanas. Então, quando a gente representa uma expressão religiosa com traços humanos, isso é humanismo e isso é antropocentrismo, que é você colocar o ser humano como centro do conhecimento, o ser humano como centro do universo. Antropo significa ser humano e centrismo significa centro. Então, antropocentrismo é o ser humano como centro. Então, reparem que nas duas representações divinas, religiosas, que é Adão e Deus, eles são representados como se fossem seres humanos. Show? Isso é humanismo. Isso é antropocentrismo. Lindo, né? Muito bonito. Muito, muito bonito. E está até hoje na Capela Sistina. Tem alguns estudos, inclusive, que falam que o Michelangelo primeiro tinha encostado o dedo do Adão com o dedo de Deus. Os dedos estavam encostados.
mas que o Papa, na época, pediu para que Adão não deixasse o dedo encostado, porque Deus tem que estar superior a Adão. Então, Deus não poderia encostar em Adão, porque Deus é superior. E aí o Michelangelo foi lá, apagou a pintura e refez. Aí colocou o dedo curvado, né? E Deus apontando para ele. Tanto que na obra de arte, Deus tá mais acima, né? Como se estivesse no céu, flutuando, e Adão já está na terra, mais embaixo. Tudo bem? Vamos continuar. Renascimento e humanismo em Roma. Então, o professor gosta muito de mostrar arte, mas também vou mostrar arquitetura, que também é arte. Durante o ano passado, na quarentena, a Itália fechou. Né? A Itália ficou em lockdown, restrito, estavam morrendo muitas pessoas, e as cidades ficaram vazias. E fizeram um vídeo. Fizeram um vídeo de Roma vazia, com um drone. Vou mostrar para vocês o quanto de arte tem em Roma, na arquitetura. Deixa eu projetar para vocês aqui. A guia certa. Tá no Facebook. Estão conseguindo ver aí? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ainda não estão vendo. Agora sim, vocês estão vendo. Isso é um vídeo de um drone durante a quarentena em Roma. Roma vazia. Aí, com Roma vazia, você consegue ver todos os monumentos. Ó, reparem no fundo. Esse prédio é um prédio tipicamente grego. São colunas gregas com arquitetura grega, que é um triângulo e aqui é um quadrado. Então, os gregos desenvolveram a geometria e faziam na polis grega arquiteturas assim, de locais de debate, de assembleia da polis, morada de reis, morada depois de imperadores, e assim vai. Então, reparem que até na arquitetura da cidade de Roma existe a influência de Grécia e Roma. Vai chegar perto. Isso, inclusive, é um mausoléu, uma cripta de várias pessoas importantes mortas. Quem assistir Inferno vai ver o ator entrando nesse lugar aí, em Roma. Assistam Inferno, é um bom filme para entender Renascimento e Peste Negra. Então, o drone saiu sobrevoando a cidade de Roma inteira, mostrando as coisas. Tem uma fonte que é uma fonte de Netuno, que é um deus romano, se eu não me engano. Netuno já é romano. Não, Netuno é grego, Poseidon que é romano. E aí é uma fonte que representa como se os gregos representassem. Inclusive usa o nome, né? Uma igreja tem um obelisco com uma cruz no alto, né? É Roma, velho. Onde Roma, dentro de Roma tem o Vaticano. Então, uma cidade muito católica, né? E muito católica que usa a cultura greco-romana. Então, eu quero provar também com a arquitetura de que os caras eram racionalistas, usavam a cultura clássica, grega e romana, enquanto ainda eram religiosos católicos, cristãos. Essa fonte aqui também é muito bonita, mas não é essa não. Essa daqui sim, esse é Poseidon. Aqui, ó. Esse é Poseidon, esse. Essa fonte aqui é muito famosa. Quando vocês assistirem o filme Inferno, se vocês quiserem, vocês vão ver. Não, e também o filme Anjos e Demônios, também aparece bastante em Roma. Bastante em Roma. Anjos e Demônios também aparece bastante em Roma. Bastante. Anjos e Demônios, em especial, aparece em Roma. Vamos ver se tem mais coisa para mostrar. A arquitetura, tá vendo? O corpo desse ser humano? Reparem, o corpo dessa escultura, forte, cabelos como se fossem de seres humanos, barba como se fosse de ser humano. Isso é a arquitetura de Roma hoje. Isso aqui é lindíssimo, é onde as pessoas fazem desejos e jogam moedas. Esse aqui eu não me lembro o nome agora. Quando eu montei ela no passado eu lembrava. Mas também tem representações como se fosse na Grécia Antiga. Seres humanos, figuras como seres humanos, e quadros, né? Colunas, escritos em latim, que são dos romanos. A cidade de Roma inteira é uma expressão de renascimento cultural, de renascimento, que é o que a gente está estudando, mas também de retomada dos gregos e dos romanos. É isso que eu quero provar com esse vídeo. Eu vou deixar o link para vocês, para quem quiser ver esse vídeo completo, porque eu já dei uma pulada aqui, né? Dá para ver Roma lindíssima, sem ninguém. Lindíssima, lindíssima. Show? Então vamos seguir a aula.
Deixa eu parar de projetar para vocês aí e voltar pro slide. Show. Agora o slide. Tá cansativo, né, pessoal? É que pro segundo ano, realmente o conhecimento tem que ser profundo, não tem para onde correr, né? Já tô com, deve estar com um bom tempinho aí da gravação. Bom, já passei o vídeo. Vamos explicar rapidinho para terminar. Conceitos importantes para vocês lembrarem. Anotem assim que eu explicar cada um. Teocentrismo. Teocentrismo é a crença de que Deus é o centro do universo, que é a crença religiosa. A crença religiosa acredita que Deus é o centro de tudo. Então, se tudo acontece é porque Deus quer, porque Deus permitiu, porque Deus fez, porque Deus sabe. Isso é o teocentrismo. Anotaram? Antropocentrismo é você colocar o ser humano como principal no universo. O ser humano é aquele que conhece a realidade. O ser humano é aquele que muda a realidade. O ser humano é aquele que cura doenças. O ser humano é aquele que gera doenças. O ser humano é o único que consegue sair do próprio planeta. Então, isso é o antropocentrismo. É você colocar o o ser humano, como centro. Show? Anotaram? Durante esse período do Renascimento, também teve uma teoria chamada geocentrismo. Geocentrismo significa geo, terra. Então, geocentrismo significa terra como um centro. A Igreja Católica acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra e que todos os planetas giravam em torno da Terra. Isso é falso. Inclusive, Galileu Galilei e Copérnico foram os que provaram que a Terra girava em torno do Sol. É o contrário. Tem gente hoje em dia, terraplanista, idiota, que diz que a Terra é o centro do universo, que a Terra é o centro do sistema solar e que a Terra, pior, é plana. Os caras é doido. Não tem mais o que dizer, já com tantos acontecimentos concretos que a humanidade já fez, como mandar um foguete, mandar satélite, mandar astronauta para o espaço, que conseguiu ver que a Terra é mais perto de redonda. A Terra é um geóide. Não é redonda. A Terra é mais perto do oval. Mas nem oval ela é só. Ela é um geóide, porque tem algumas deformações na Terra, por causa da gravidade. A gravidade puxa a matéria para o centro e a matéria se deformou um pouquinho. Então a Terra é como se fosse assim, né? E a Igreja Católica achava que a Terra era o centro e que a Terra era plana. Então, enfim, a partir de um conhecimento religioso, né? A teologia explica a realidade, o que não quer dizer que está certo. Explicar a realidade não quer dizer que está certo, quer dizer que você tentou uma narrativa. Você tentou dizer como as coisas são, mas não quer dizer que é verdadeiro. O ser humano, a Terra não é o centro do universo, certo? A Terra não é o centro nem do sistema solar. Show? E Copérnico e Galileu criaram a teoria do heliocentrismo. Hélio é a maior parte da composição do Sol. Então, heliocentrismo significa o Sol como centro. Essa é a teoria mais correta. Copérnico e Galileu Galilei explicaram que a Terra girava em torno do Sol e que o Sol era o centro do sistema solar. Por isso que chama sistema solar, porque o Sol é o centro. O Sol tem mais massa, o Sol deforma o tecido do espaço-tempo, como a gente sabe hoje, e por deformar o tecido do espaço-tempo, os planetas giram em torno dele. É como se fosse um tecido, né? O espaço-tempo é um tecido, você coloca uma bolinha no tecido, a bolinha abaixa o tecido. Você joga outras bolinhas menores embaixo, essas bolinhas menores giram em torno da bolinha grande, certo? E elas ficam girando em torno da bolinha grande. É isso que acontece. O Sol fica no centro do tecido do espaço-tempo, no nosso sistema, e os outros planetas giram em torno dele. Tudo bem? Então, isso é heliocentrismo. Heliocentrismo é o Sol como centro do sistema solar, como centro. Heliocentrismo. Sol como centro. Síntese do que aprendemos, para acabar. Vida em cidades, muito importante. Muito importante, muda tudo. É como a gente vive hoje. Isso começou no Renascimento. Burguesia financeira, ou burguesia financeira e comercial, que são os mecenas, que patrocinavam os artistas. O Renascimento é a retomada da cultura clássica, os gregos e os romanos. Humanismo e não mais teologia, como estudo da realidade. O humanismo é o estudo da realidade, e não mais da realidade com teologia, com religiosidade. Eles não deixavam de ser religiosos, né? Inclusive, demonstrei para vocês a criação de Adão, que é um acontecimento religioso. Mas mesmo assim, no acontecimento religioso, eles foram humanistas, racionais, científicos.
Os artistas e suas obras, eu mostrei para vocês, que eram humanistas, antropocêntricos, racionalistas, assim vai. Racionalismo, por exemplo, as formas geométricas do corpo humano, que é o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, muito importante. E acabei de explicar para vocês teocentrismo, antropocentrismo, geocentrismo e heliocentrismo. Show? Pessoal, peço que vocês preencham o formulário e me enviem as anotações no caderno pelo Classroom, ou pelo WhatsApp, ou pelo meu e-mail, que é ribeiro.rafael@professor.educacau.sp.gov.br. Então, por favor, copiem os textos, terminem as anotações agora da explicação, depois copiem os textos e me mandem fotos do caderno com anotação copiada, com texto copiado no meu WhatsApp, ou no Classroom, ou no meu e-mail. Tudo bem? Fim, galera. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem. Se tiveram dúvidas, vem de novo. E se ficar alguma outra dúvida, pode me mandar no WhatsApp, pode mandar no Classroom ou pode mandar no e-mail. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até mais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Show? Bom te ver. Espero que tenham gostado da aula, apesar de ter sido rápida. Até mais, pessoal.